10. O sótão de Sean. Sean sempre achou que os sons estranhos vindos do sótão eram só coisa da cabeça dele. Mas desde a primeira noite naquela casa, algo o incomodava. Aquele rangido leve, sempre no mesmo horário, como se algo lá em cima estivesse se mexendo. O colega de quarto, Steven, tentava tranquilizá-lo, mas Sean não se convencia. Ele sentia que tinha algo mais ali. Decidido a provar o que estava acontecendo, ele resolveu gravar. Prendeu uma câmera pequena no bolso da calça, apontada direto para a porta do sótão. Apagou todas as luzes e se deitou. Antes de dormir, fez um pequeno vídeo de introdução. Okay, everybody, we're in my closet, and I'm going to do the experiment of trying to get this on tape. My attic, it's right there. It always makes noise. It rattles all the time at night. I'm not sure if it's the suction of the wind in the attic or whatever it is, but I'm going to try to get this on film when I'm sleeping. So it is around 1 o'clock in the morning, so I'm going to place camera right up here on my jeans. So I'll try to get this on film. Alrighty. Good night, Facebook. Well, if I can place it up here. There we go.
Por volta das 3 da manhã, a câmera começou a captar sons estranhos, pequenos toques, como algo batendo lá em cima. 1 hora depois, o barulho ficou mais intenso. A porta do sótão sacudia violentamente, como se algo lá dentro tentasse sair. E então, uma luz esférica atravessou o enquadramento da câmera, um orbe brilhante se movendo devagar no ar. Sean ficou aterrorizado, mas ao mesmo tempo fascinado. Assistiu ao vídeo várias vezes, convencido de que havia capturado algo real, algo que não era humano. Desde aquele dia, ele vem tentando entrar em contato com especialistas paranormais para entender o que, afinal, está assombrando o sótão da casa. 9. A porta dos Circus Siblings. Uma família conhecida no TikTok como Circus Siblings vinha comentando há semanas sobre uma possível atividade paranormal dentro de casa. Mas, como sempre, muita gente duvidava, pediam provas, chamavam de armação, diziam que era tudo encenação. Até que uma noite, eles resolveram gravar tudo para calar os céticos de uma vez. See, I don't open that door. Stop it, Bailey. That doesn't work. It just does it when it does it. So it's not me. Look, Open try it the again. It's not me. door. Open the door. Shut the door. Shut the door. That's it. Open the door. Oh, it's a ghost. What? Yeah, see, it's not me. It doesn't do it when I do it. Open the door. Let's see. Oh, open that door. Seriously, you really not. Oh my god, open again. That wasn't Holy me. shit! I freaking want to hold the door closed. I Shush. hold the door open. You can hear it click and everything. It's shut. Why is it not open? That's just a ghost. Antes de começar, o pai fez questão de mostrar que não havia truque. Pulou, sacudiu as portas, bateu os pés no chão, tudo para provar que nada ali seria causado por vibração ou vento. Depois disso, todos se sentaram, o ambiente ficou completamente parado e o silêncio tomou conta do quarto. Por alguns segundos, só o som do ar-condicionado. Mas então, a porta se abriu lentamente, sozinha. Sem ninguém por perto, sem nenhum fio, sem vento. A câmera captou tudo. Os comentários explodiram. Muita gente dizia que aquele tinha sido o primeiro vídeo a realmente convencer de que havia algo sobrenatural na casa dos Circus Siblings. E para quem ainda duvidava, eles tinham uma carta na manga. Shut the door. Make sure it clicks. Dias depois, publicaram outro vídeo, dessa vez com 2 câmeras. Uma do lado de fora e outra dentro do quarto, mostrando o mesmo ângulo da porta, mas de perspectivas opostas. E adivinha? A porta se abriu de novo, exatamente da mesma forma, nas 2 filmagens, sem ninguém por perto, sem cortes. O segundo vídeo acabou com qualquer teoria de que fosse montagem. O movimento era real, as câmeras mostravam tudo. Mas e você? O que acha? Seria mesmo um fantasma? Ou seria apenas coincidência? 8. O porão de Patrick. Patrick sempre teve um pé atrás com o porão da própria casa. Desde o dia em que se mudou, ele dizia sentir um peso estranho vindo de lá, um tipo de silêncio que parecia observar. Mas naquela noite, a curiosidade falou mais alto. Ele destrancou a porta, desceu os degraus e trancou atrás de si, para provar que ninguém mais poderia entrar. Com o celular na mão e a lanterna acesa, começou a filmar o ambiente. O lugar era frio, úmido e inacabado,
Paredes de concreto cru, fiação exposta, sombras que se moviam com o balanço da luz. Tudo lembrava aquelas cenas de pesadelo que a gente vê em vídeos das backrooms. Corredores longos, estreitos e fundos demais para existirem debaixo de uma casa comum. Patrick caminhava devagar. De repente, ele parou. Lá no fim do corredor, algo apareceu. A câmera tremeu. Ele respirou fundo e deu mais alguns passos, mas quando virou a esquina, não havia nada. Somente o corredor vazio e uma sensação sufocante de que alguém ainda estava ali. O vídeo corta bruscamente. Patrick contou depois que, no instante em que parou de gravar, o medo tomou conta. Saiu correndo escada acima, sentindo uma presença atrás dele, como se algo o tivesse seguido até a superfície. Desde então, ele evita descer naquele porão. E quem viu o vídeo jura que, por um breve segundo, antes da gravação acabar, duas sombras se movem atrás dele. 7. O doppelganger do marido. Era uma manhã comum. Uma mulher estava em casa sozinha com o bebê, aproveitando o silêncio antes do amanhecer. Nada fora do normal, até que, do nada, a porta do quarto se abriu sozinha. Ela olhou e viu seu marido parado no batente, imóvel. Ficou surpresa, afinal ainda eram 5 da manhã, e ela sabia que o turno dele só terminava horas depois. Na gravação, ela conversa com ele, mas ele não responde. Apenas fica ali, olhando fixamente, o rosto sem expressão, completamente mudo. Depois de alguns segundos de um silêncio gelado, ele virou as costas e começou a descer as escadas. Irritada e confusa, ela o seguiu, chamando o nome dele várias vezes. Nenhuma resposta. Quando chegou ao térreo, o coração parou. A casa inteira estava escura. Nenhuma luz acesa, nenhum som.
E pior, ninguém ali. Foi só então que ela lembrou de um detalhe crucial. O marido nem tinha a chave de casa naquela manhã. Não havia como ele ter entrado. Apavorada, correu para ver as imagens da câmera de segurança. E o que viu fez o sangue gelar. Enquanto ela estava no andar de baixo, a porta do quarto que antes estava aberta se fechou lentamente sozinha. Poucos segundos depois, se abriu outra vez. Quando contou ao marido o que tinha acontecido, ele tentou rir da situação. Talvez tenha sido o meu doppelganger passando para te ver, brincou. Mas a brincadeira soou estranha, e a verdade é que ela nunca mais conseguiu dormir tranquila. Alguns acreditam que ela viu um doppelganger, que na tradição alemã seria uma cópia espiritual assustadora de uma pessoa viva, um presságio de má sorte ou até de morte. Outros acham que foi algo ainda pior, uma entidade inteligente, imitando alguém que ela amava para ganhar confiança. Seja o que for, aquela manhã mudou tudo. O que realmente entrou naquele quarto? Era o marido dela? Ou algo que tomou a forma dele? 6. O boneco amaldiçoado. Dizem que esse antigo boneco já carregava uma reputação sombria muito antes de cair nas mãos de um colecionador particular. Acredita-se que ele exista desde a Segunda Guerra Mundial e que tenha pertencido a um ventriloquista itinerante que se apresentava para soldados, tentando manter o moral das tropas em meio ao caos. O nome dele é Sr. Fritz e foi criado por Billy Booth, um ventriloquista preso em um campo de prisioneiros de guerra em 1943. Ele o fez usando batatas, pedaços de pano e, segundo alguns relatos, partes que pareciam um pouco reais demais. Dizem que Billy usava o boneco nas apresentações para distrair os outros prisioneiros, até que algo aconteceu. De acordo com os registros, Billy morreu de forma misteriosa durante uma das noites no campo, e o Sr. Fritz desapareceu logo depois. Com o passar dos anos, o boneco foi trocando de dono, e todos contavam a mesma coisa. Incidentes estranhos, barulhos à noite, sussurros vindos de cômodos vazios e até relatos de que o boneco mudava de posição sozinha. Por segurança, acabaram trancando a cabeça dela dentro de uma redoma de vidro selada, impedindo qualquer contato direto. Mas durante uma filmagem, algo arrepiante aconteceu. Quando a câmera se aproximou da redoma, os olhos do boneco, que deveriam estar permanentemente fechados, se abriram de repente. No mesmo instante, o vidro fez um pequeno estalo e começou a se mover, sozinho. Segundos depois, os olhos se fecharam novamente e a porta da redoma balançou mais uma vez, como se algo invisível estivesse lá dentro. Colecionadores e investigadores do paranormal afirmam que essa gravação prova o que muitos já suspeitavam. Um espírito ainda habita o Sr. Fritz, e tirá-lo da redoma pode ser algo extremamente perigoso. 5. A mulher no escritório. No começo, parecia só mais um desabafo comum de internet. Uma mulher, sentada em frente à câmera, falava com calma. Reclamava de como andava difícil conseguir público para os shows da banda dela. Nada demais. O tom era leve, quase cômico, até que algo completamente fora de lugar aconteceu. I just want to know how I can get people to come to our shows. How do we get people to come to our shows? No, I'm just trying to understand
tell me it doesn't look like there's someone right here. There's not. Enquanto ela falava, um objeto caiu repentinamente no chão, bem na porta atrás dela. O barulho foi seco, inesperado, o tipo de som que corta o silêncio e congela qualquer um. Ela travou por um segundo, parou de falar e virou lentamente o rosto em direção ao barulho. A câmera mostrava tudo. O corredor atrás dela estava vazio, ninguém ali, nada se movendo. E, ainda assim, o som tinha vindo de dentro do cômodo. Ela se levantou, foi até a porta e abriu o armário de onde o barulho parecia ter vindo. Nada, nenhum objeto caído, nenhuma explicação. O vídeo termina com ela olhando direto para a câmera, o olhar de quem acabou de perceber que não estava sozinha o tempo todo. A gravação ficou famosa como um dos exemplos mais claros de atividade paranormal espontânea, o tipo de fenômeno que acontece sem aviso, em plena luz do dia, quando a pessoa menos espera. 4. O lençol que voou sozinho. Um explorador paranormal asiático, conhecido apenas como The Dark, tem um trabalho nada comum. Ele é pago para investigar lugares mal assombrados, prédios abandonados, hospitais esquecidos, casas onde ninguém tem coragem de entrar. Em uma dessas investigações recentes, ele decidiu explorar um enorme complexo abandonado. Só ele, uma lanterna e a câmera. Logo que atravessou os portões, deu para sentir o peso do lugar. O ar parecia parado e cada passo ecoava como se algo estivesse respondendo lá no fundo. حطوا سماعة يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات. Por alguns minutos, nada aconteceu, só o som da respiração e o ranger do chão. Mas então, sem aviso, algo completamente impossível aconteceu. Um lençol que estava estendido no chão, imóvel, sem vento, sem janelas abertas, se ergueu no ar de repente, como se mãos invisíveis o tivessem agarrado e puxado com força. O movimento foi brusco, real e totalmente antinatural. Ele girou a câmera num reflexo, tentando entender, mas não havia ninguém ali. E antes que pudesse reagir, batidas violentas começaram a ecoar de dentro da estrutura, vindas de algum lugar mais fundo. Cada pancada parecia mais próxima, mais forte, como se algo estivesse correndo em direção a ele. O vídeo termina abruptamente, com o explorador paralisado, sem saber se continuava gravando ou se devia correr para salvar a própria vida. E uma coisa ficou clara: o que quer que estivesse ali não queria ser filmado. 3. O parque que não devia existir. Era para ser um dia simples. Um passeio em família só para deixar as crianças correrem e gastar energia. Nada demais, um sábado comum, um piquenique, uma pausa na rotina. Mas o que começou como um dia tranquilo acabou virando uma das experiências mais estranhas da vida deles. O pai procurou um parque no Google Maps, colocou o endereço no GPS e partiram. Só que, ao chegarem lá, o parque simplesmente não existia. Era só um terreno vazio, fechado por portões e mato alto. Eles acharam que o aplicativo podia estar desaconizado, então tentaram outro, depois outro e outro. Nenhum dos locais aparecia de verdade. Ou estavam abandonados ou cercados. Parecia que o mapa inteiro estava brincando com eles. Depois de rodar por horas, já cansado e com as crianças impacientes, o pai parou o carro para conversar com um morador das redondezas. Ele perguntou se havia algum parque por ali, e o homem respondeu sem hesitar que sim,
que havia um bem perto dali. E de fato, tinha. Mas não um parque como eles imaginavam. Quando chegaram, o lugar estava completamente vazio. Sem risadas, sem som de gente, sem vento. Só o silêncio. Main daripada tadi dah berhenti. Kau buat apa Ha? Orang dah tak ada. Kau boleh bergoyang sendiri pula kau ni. Aduh, petang-petang ni. Aduh, Kak adik. Laju pula tu. E no meio daquele silêncio pesado, algo começou a se mover. Um dos balanços, solitário, começou a balançar sozinho, devagar, como se alguém invisível estivesse brincando ali. Não havia vento, não havia ninguém. As crianças ficaram paralisadas. A esposa começou a chorar e o pai, sem dizer uma palavra, ligou o carro e saiu dali o mais rápido que pôde. O vídeo do passeio foi postado depois e até hoje divide opiniões. Alguns dizem que era só uma corrente de ar presa entre as árvores. Outros, que aquele lugar era uma armadilha espiritual, um ponto onde o mapa do nosso mundo cruza com algo que não deveríamos encontrar. E você? Se um balanço começasse a se mover sozinho, você teria coragem de se sentar? 2. O fantasma do banheiro. Na Universidade do Sul da Califórnia, uma história começou a se espalhar entre os alunos e rapidamente virou lenda urbana. Dizem que em um dos banheiros do prédio principal aparece um fantasma, diferente de tudo que você já ouviu falar. Nada de gritos, aparições macabras ou portas batendo. Esse espírito, segundo os relatos, parece obcecado por sabão e água corrente. Testemunhas juram que ele ativa as torneiras sozinho, espalha espuma nas pias e até parece se divertir limpando o lugar. Alguns dizem que ele não assombra, ele organiza. Intrigada com a história, uma estudante decidiu gravar para ver se era verdade. E poucos segundos depois de começar a filmar, o improvável aconteceu. O dispensador de sabão ativou sozinho. Nenhuma mão por perto, nenhum movimento visível. Logo em seguida, as luzes começaram a piscar, exatamente no momento em que ela levantou o celular para filmar. E pararam no mesmo instante em que ela baixou o aparelho. Coincidência? Ou o espírito percebeu que estava sendo observado? Depois desse vídeo, o fantasma do banheiro deixou de ser só uma piada entre os alunos, virou um mistério real. E até hoje, quem estuda lá se desafia a entrar naquele banheiro sozinho, para ver se o fantasma da limpeza resolve aparecer de novo. 1. A figura sombria da rua. Era tarde da noite. Uma mulher caminhava sozinha por uma rua tranquila, falando casualmente com a câmera. O tema? Nada demais. Um desabafo sobre trabalho, sobre como tudo anda caro, aquele tipo de conversa que a gente faz para distrair a cabeça. Mas enquanto ela falava, algo apareceu. Or the sub for you is going to be more. Everything's going up, but our wages aren't going up. Because I'm still seeing wages that are f***ing pitiful on Indeed.
oh yay, I can make the same amount of money I made when I was out of high school, you know? Looks like there was a fucking figure just standing right there. That's so crazy. I think it was my own shadow. That happens way too often. Lá no fundo da rua, uma silhueta escura ficava parada, imóvel, parecia observá-la. No início, ela achou que fosse só sombra, talvez um poste ou até o reflexo dela mesma. Mas, quando olhou com mais atenção, percebeu 2 pontos brilhantes encarando de volta. Olhos que brilhavam no escuro. Ela parou de andar, virou a câmera na direção da figura e, por um breve instante, os olhos se moveram. Depois disso, tudo escurece. O vídeo termina abruptamente. Alguns dizem que ela filmou uma figura de sombra, uma das manifestações mais temidas do paranormal. Entidades que aparecem apenas por segundos e se alimentam de medo e energia negativa. Outros acreditam que era algo físico, talvez um animal ou alguém escondido. Mas o que deixa o vídeo realmente perturbador é a sensação de que aquilo sabia que estava sendo visto. Porque se essas entidades andam entre nós, silenciosas, invisíveis, observando, a pergunta que fica é: quantas vezes você já passou por uma delas sem perceber? E aí, qual dessas gravações mais te deixou arrepiado hoje? Você acredita que todas foram reais ou acha que existe alguma explicação que a gente ainda não entende?